Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Rafael e eu tô aqui no primeiro vídeo pro YouTube feito especialmente para os meus seguidores do Instagram. Ontem eu tava pensando muito sobre educação e tudo mais, sobre as nossas conversas aqui, e eu tive uma ideia. Na verdade, eu também tava pensando sobre Harry Potter. E aí, eu decidi tentar juntar o que eu sei de Harry Potter, o que Harry Potter mudou minha vida e o que eu sei de educação. E com isso, eu consegui chegar a 5 coisas que Harry Potter pode ajudar a gente nesse tempo de educação à distância, nesse tempo de ensino online. Vamos a elas? A primeira delas é gamificação. A gente já falou sobre isso bastante no nosso Instagram, nas postagens, nos stories, mas vamos lembrar como é que isso funciona em Hogwarts. Em Hogwarts, todo ano letivo, as 4 casas competem para conseguir ganhar a Taça das Casas. E isso gera vários resultados positivos nos alunos. Por exemplo, os alunos passam a querer produzir melhor, a ser mais responsáveis, a fazer mais coisas boas e positivas para receberem mais pontos para sua casa, exceto Harry, Ron e Hermione, né, que vivem perdendo ponto. Mas eles começam a querer ser a melhor versão deles em sala de aula e dentro da escola para que eles consigam ganhar essa competição. E esses são os resultados que as competições geralmente despertam nos alunos. Obviamente, uma competição saudável, sadia, sem muitas cobranças, mas que faça com que eles se sintam mais motivados, mais interessados para participar do que está acontecendo ali em sala de aula. Nas aulas online não precisa ser diferente. A gente pode estabelecer e estimular a competição de várias outras formas. A gente pode usar plataformas disso, como por exemplo o ClassDojo, o Seesaw, que fazem um aprendizado visível e que eu consigo transformar em um jogo através de algumas outras ideias e ações. Temos o Classcraft também, que eu já fiz uma postagem sobre lá no Instagram, vale a pena dar uma olhada. E a gente tem várias outras opções. A gente tem sites que promovem quizzes, que promovem flashcards, aqueles cardzinhos informativos. Então, tudo isso pode ser usado a nosso favor quando a gente quer gamificar ou inserir elementos de jogos nas nossas aulas. Vale a pena a gente pensar, porque, assim como em Hogwarts, de repente o resultado pra gente vai ser muito positivo também. O segundo tópico são as atividades físicas. Vamos lembrar como é que funciona em Hogwarts? Todos os alunos praticam e aprendem quadribol. Por quê? Porque assim como nas escolas aqui, os alunos têm educação física. É interessantíssimo que a gente consiga promover a movimentação, o reconhecimento corporal, as habilidades de coordenação motora fina, específica. Tudo isso está englobado dentro do espectro da atividade física. E nesse tempo que a gente está em distanciamento social, é muito comum dos alunos não realizarem mais nada. Eles não levantam, não correm, não jogam bola, não promovem mais nenhum tipo de ação que use o esforço físico deles. Isso é problemático. Então, quando você estiver em sala, professor, tenta estimular o seu aluno, não naquele momento, de repente, mas tenta estimular o seu aluno a fazer uma atividade. Pergunta, e aí, você tem se exercitado? O que foi que você fez de atividade física ontem? Você pulou? Você dançou? E existem várias outras formas, mesmo em casa, da gente conseguir promover isso. Por exemplo, os alunos que têm videogame, eles podem jogar Just Dance, eles podem jogar outros jogos que façam uso do reconhecimento espacial e físico. Temos muitos controles que fazem isso também. Temos jogos de realidade virtual pro PlayStation, pro Xbox também. Então vale a pena conhecer e pesquisar. Obviamente, a gente está falando para um grupo, mas para os outros, estimulem as famílias também a participar de atividades dinâmicas. E isso pode ajudar até mesmo na relação familiar, ok? Então, o primeiro era a gamificação, o segundo, atividades físicas, porque assim como o quadribol, a gente precisa praticar e fazer exercícios. O terceiro vão ser os desafios. Por que desafios? Porque os desafios tornam e criam alunos melhores. Sempre que a gente é colocado numa situação desafiadora, a nossa tendência a ela é uma resposta positiva. É que a gente se dedique mais para conseguir solucionar um problema e sim chegar ao ponto onde nós queremos. Vamos pensar nisso, Harry Potter? Para pensar e para lembrar de todos os livros e filmes. Em todos eles, Harry, Ron e Hermione, ou melhor, Hermione, na maior parte das vezes, precisavam solucionar um problema. E a partir desse problema, eles iam conseguir chegar e
resolver o grande mistério ou a grande situação, problema da história naquele momento. Então, isso mostra o quanto os desafios podem ser positivos no contexto educacional. Ninguém chega a lugar nenhum se ele não estiver motivado. Então, de repente, a motivação pode ser um desafio. Tenta criar uma história, tenta criar um enredo para aquela aula. Se vocês conseguirem fazer isso, a gente vai conseguir lá no final da nossa aula chegar a tal ponto e vencer tal coisa. Isso faz com que os nossos alunos se sintam mais motivados e se entreguem mais às atividades. Tenho certeza que o resultado e a resposta vai ser muito positivo. O próximo é que a aula é um momento mágico. Para pensar nos filmes de Harry Potter principalmente, porque o livro estimula a nossa imaginação, mas quando a gente olha para o filme, a gente consegue ter aquela visão bem clara da imaginação de outra pessoa, do diretor ou até mesmo do responsável pela fotografia. Todos os filmes de Harry Potter começam e terminam quase que do mesmo jeito, com o Harry voltando para o mundo trouxa. O mundo trouxa é aquele mundo sem graça, cheio de gente chata, que não tem nada acontecendo, não tem magia, não tem Voldemort, não tem Hogwarts, enfim. Isso é uma analogia muito clara à ideia do que pode acontecer em sala de aula. A sala de aula é um momento mágico. A sala de aula é um mundo mágico da educação. A sala de aula, a nossa aula, é para ser como Hogwarts era pro Harry. Lembra daquela sensação de espanto misturado com encanto toda vez que ele entrava pelo salão comunal e olhava as mesas grandes, as velas flutuando, o teto que simulava o céu? É isso que é para acontecer na nossa aula. Obviamente que a gente não precisa colocar o nosso aluno numa sala gigante ou mudar o fundo da nossa videochamada do Zoom para que ele consiga ver o salão comunal de Hogwarts. Mas a gente consegue fazer isso de outra forma. A gente consegue estimular o nosso aluno a perceber que na nossa aula ele vai se divertir. Assim como o Harry via que em Hogwarts tudo era diferente. Essa é a ideia. Quando o aluno consegue perceber que na nossa sala de aula as coisas vão ser diferentes, as coisas vão ter um toque mágico, ele vai começar a se dedicar mais. Ele vai começar a perceber que, eu posso não estar na sala de aula presencial, mas eu ainda estou aqui no momento onde coisas muito interessantes acontecem. E essa é a nossa máxima, esse é o nosso objetivo dentro de sala de aula. Fazer com que os nossos alunos se apaixonem cada vez mais pelo que a gente está fazendo, pelo que eles podem aprender, por tudo que eles podem ser, caso eles consigam se dedicar e caminhar com as próprias pernas, tendo protagonismo nesse processo. Tá bom? Então, vamos relembrar. Gamificação, atividades físicas, desafios formam alunos melhores, a aula é um momento mágico e, por último, cada informação é uma relíquia e é extremamente valiosa. Por que a gente está falando sobre isso? Lembra lá do último filme / último livro, Harry Potter e as Relíquias da Morte? Então, Harry precisou juntar as 3 relíquias para poder se tornar o Senhor da Morte e vencer a morte. Obviamente, não quero que os nossos alunos, nem que vocês, professores, vençam a morte. Isso é muito complicado. Mas a gente consegue fazer uma analogia muito legal aí com a informação. Cada conteúdo, quando ele está sozinho, quando ele está sem conexão alguma com outra informação, ele não tem significância, ele não é importante. Então, assim como as relíquias, os conteúdos e os conhecimentos, eles só funcionam quando estão juntos. Então, nesse momento, é importante que a gente estimule o nosso aluno a fazer links, a conectar as informações que a gente tem trabalhado, a perceber que aquilo que a gente viu tal dia se conecta hoje dessa forma aqui, para aí sim ele ir montando esse quebra-cabeça e no final conseguir solucionar uma situação muito maior, assim como o Harry conseguiu lá no final do livro. Então vale muito a pena a gente pensar o quanto cada informação é valiosa e fazer com que o nosso aluno consiga enxergar isso também. Ele vai caminhar melhor, ele vai se dedicar mais e lá no final o senso de conquista dele, aquela sensação gostosa quando a gente consegue resolver um problema ou fazer uma atividade ou dar uma resposta certa, vai ser muito maior, porque ele vai ter se dedicado para aquilo. Então vale muito a pena pensar nisso, galera. 5 coisas que a gente pode aprender com Harry Potter para o ensino à distância e para o ensino online. Primeira, elementos de jogos nas nossas aulas, gamificação. Segunda, atividades físicas. Terceira, desafios fazem alunos melhores. Quarta, a aula é um momento mágico. E quinta, cada informação é valiosa. Cada informação é uma relíquia. Gostou, galera? É isso por hoje. Não deixa de se inscrever no canal, de dar o seu joinha se você curtiu. Comenta aqui no vídeo, comenta lá no Instagram. Tenho certeza que eu vou olhar muito o que vocês comentarem, vou me interessar pelo que vocês falarem e aí a gente vai continuar trocando, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.